Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Natalim Blefar. Hoje estamos com Marcos Adriano, mestre em PNL, em um extenso currículo aqui em Física Quântica e Espiritualidade Geral. Marcos, muito obrigado pela sua presença essa noite, estou muito feliz em recebê-lo aqui. Imagina, eu que tenho que agradecer aí você, Rodrigo, pelo convite, ao Centro Espírita também, ao Natalim Blefar, por esse trabalho e por essa abertura de estar me recebendo aqui. Sim, hoje o assunto é avançado, né? Vamos fazer uma coligação entre espiritualidade, espiritismo, um traçado junto com a física quântica, a expansão da consciência, a cocriação. Então nós vamos conversando. Eu sei que você preparou um material, vou estar mostrando na tela para as pessoas, para a gente seguir uma ordem. E aí as pessoas que estão nos assistindo podem fazer perguntas depois. Então, quem for assistindo o conteúdo, por exemplo, o Marcos falou alguma coisa que você gostou, já deixa a sua pergunta nos comentários, porque quando a gente estiver chegando no final da live, eu vou ler os comentários e vou colocar na tela para o Marcos ou eu responder as perguntas, tá? Então, podem interagir, conforme chegar a hora, a gente vai soltando as perguntas na tela, tá bom? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença essa noite, e vamos dar início. Então, Marcos, você preciso que você fale um pouco sobre você. Eu te conheço, mas as pessoas às vezes não, né? Então, por favor, conta um pouco de você para as pessoas. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer imenso no momento que nós estamos vivendo, poder abertamente estar aqui compartilhando um pouco dessa minha trajetória. E eu conversei com o Rodrigo e me veio de falar sobre o despertar quântico e a espiritualidade, compartilhar com vocês como foi a minha jornada espiritual, né? Eu também venho de um centro espírita, fui anos kardecista, dei vários anos um curso de reforma íntima e, na verdade, eu quero compartilhar esse início que foi através do espiritismo e de Allan Kardec, especialmente a um querido muito grande aqui do coração, que é Divaldo Franco, que eu admiro muito. Tive um contato presencial com ele, e então eu, assim, me sinto muito à vontade de estar fazendo essa live, que é assim, me sinto na minha praia, para falar a verdade, tá? Então é isso que essa noite nós vamos estar conversando, né? Como foi essa caminhada, e o que eu senti dentro dessa minha caminhada é que a gente nunca está sozinho, né? A gente tem um plano espiritual que nos guia, quando você é movido pela essência do teu ser em busca do que você veio fazer efetivamente no mundo. E aí você começa a perceber que você veio por uma causa muito maior, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então é um prazer estar aqui com vocês para a gente começar esse bate-bola aí com o Rodrigo. Perfeito. Marcos, fala um pouco da sua trajetória. Você comentou que passou por casas espíritas, né? Sim, sim. E a minha mãe, minha amiga Alex, já esteve aqui com a gente também, elas duas estão ao vivo aqui conosco. Perfeito. Né? A Rosângela e a... Errou! E a Leia também está aqui com a gente. Obrigado pela presença de vocês e de todos vocês que estão aqui. A Luzia, a Magna e a Rita, vários outros que estão aqui, né? A Fernanda. E então fala um pouco para a gente da sua passagem pelo Brahma Kumaris, a não rotulação, o seu desenvolvimento, seus cursos, o que é. Bom, eu, na verdade, assim, eu vou contar um pouco o lado profissional. Eu vim da área financeira, fui gerente de banco, de um banco estrangeiro, que não tem mais no Brasil, o Banco Francês e Brasileiro. E desde essa época eu já tinha essa espiritualidade, né? Então, o meu início foi desde essa época que eu já trabalhava no mercado financeiro e já atuava no centro espírita, né?
Eu fiz todo o curso de desenvolvimento evangélico e espiritual, atuava num centro, e então eu sempre tive bem cedo esse contato com a espiritualidade, né? E no momento, né, a gente começa a ver que a gente veio por um propósito maior, e a espiritualidade, quando você entra em contato, né, com a tua reforma íntima, com o teu livre-arbítrio, né, que é as duas palavras-chave, né, para o movimento, eu comecei a perceber que eu estava no lugar errado, né, trabalhando no banco, e aí eu tive uma trajetória que eu gostaria de começar com a primeira tela aí, Rodrigo, para a gente introduzir e compartilhar aí esse desenvolvimento, tá? E aí eu vou aí descrevendo etapa a etapa, e aí a gente vai explorando isso. Então, a primeira porta de entrada, depois que eu saí do catolicismo, foi o espiritismo, né? Eu tive uma tia atuante, né, dentro já da espiritualidade. Então, assim, a base propulsora que eu queria dizer para vocês, a compartilhar essa tela com vocês, foi realmente o espiritismo, e eu sempre carreguei essas duas bandeiras do movimento, que foi o livre-arbítrio e reforma íntima. Só que eu fui em busca delas porque eu sentia que, na verdade, o espiritismo me trouxe esse processo de voltar para dentro, para eu primeiro saber reconhecer quem realmente eu sou, né? E aí a primeira etapa para esse processo foi uma formação da programação neurolinguística. Da programação neurolinguística veio a física quântica, e da física quântica veio a meditação através da Brahma Kumaris. E tem mais uma perninha aí, Rodrigo, que é o curso em milagres, tá? Então, dentro dessa jornada, nós vamos passar uma por uma, porque eu quero compartilhar com vocês o que cada uma me agregou para a gente ter hoje o despertar quântico envolvendo a espiritualidade, né? Então, vamos primeiro, na sequência, Rodrigo, comentar sobre isso. Então, aí fecha esse ciclo. Hoje eu sou facilitador de um curso em milagres, que no final eu vou comentar do que se trata, e é a forma que eu escolhi para inspirar o mundo e ajudar o mundo na luz e no amor de Jesus, e a energia crística, né? Que o mundo hoje, pelo curso, a gente olha todo o ataque do mundo e a gente sente que o mundo está clamando por amor. Então, essa é uma visão quântica, por exemplo, quando a gente olha a escuridão do mundo dentro de uma matrix e as pessoas ainda não encontraram a porta de saída. E a gente sabe que está desse outro lado, que a porta de saída é a espiritualidade. Sim, é o único caminho de volta. Podemos passar? Podemos. Então, pessoal, eu gostaria de compartilhar, porque a cada etapa foi me abrindo um horizonte, né? Eu gostaria de compartilhar primeiro a programação neurolinguística. Eu fiz uma formação de practitioner até master, e um exercício que me pegou logo no practitioner foi esse exercício de níveis neurológicos. Quando você faz a formação de programação neurolinguística, todos os exercícios você faz com as suas questões, né? E esse exercício, eu quis mostrar para vocês que a gente trazia você fazia em dupla, e você trazia uma questão que você tinha, ou com o teu pai, ou algum atrito, algum sentimento de raiva por alguma coisa. E aí você ia subindo as perguntas. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho dificuldade com meu pai. Em que ambiente isso acontece? Isso acontece quando no ambiente familiar. Qual é o teu comportamento? O meu comportamento é ficar irritado. E aí vai subindo. Qual é a crença? A crença é que meu pai não gosta de mim, protege o meu irmão.
Só que quando ele ultrapassa essa linha do vermelho, ele chega no teu eu indivíduo. E quando chega o teu eu indivíduo, a pergunta muda. Como você tem se sentido com você em relação a isso? E aí vem você cara a cara com você. E aí a outra pergunta, ele te leva para um âmbito espiritual. Mas isso está te emperrando a sua missão como algum propósito maior? Na PNL, normalmente a gente tem esse termo como eu maior. Só que a gente sabe que ele está falando da nossa essência como um ser de luz. E quando você responde isso para você, aí você volta com outras perguntas, e quando você chega no ambiente, você vê que aquilo não faz sentido. E aí caiu a ficha. Eu senti, olha, não sei se foi meu mentor, se foi Jesus, quem foi. É aí onde você vai trabalhar. Então, o meu trabalho está dentro do eu indivíduo e do eu maior. Então, diga. É importante agregar aqui, eu creio que você vai concordar comigo, que para chegar nessa pirâmide e iniciar os questionamentos dela, a pessoa tem que parar de terceirizar os problemas dela para Jesus, para Deus, para a mãe, para o pai. Ela precisa assumir uma responsabilidade já de início, né? Mas com certeza. Olha, eu até aproveito para te falar uma coisa, Rodrigo, que a gente começa a ter uma visão quântica. Quando algum aluno vem me dizer, hoje eu estou atuado, peguei a energia de fulano de um obsessor, eu corrijo. Desculpa, querido. Ninguém pega obsessor desde que não abra a porta da tua mente. A gente está com diversas energias. Agora, justificar, terceirizar até o teu mau humor por causa do plano espiritual, sorry. Nós temos duas escolhas em tudo, mas eu que faço essa conexão. Então, eu gosto de dar uma metáfora, Rodrigo. Quem entra no teu carro e escolhe a estação do rádio, não é o obsessor, é você. Então, terceirizar essa escolha, vocês estão percebendo? É uma opção. Por quê? Já vou te dizer. Outra visão quântica sobre a palavrinha livre-arbítrio. Na visão quântica, a gente vai pegar a raiz de arbítrio. E a raiz de arbítrio vem de árbitro. E árbitro é o juiz. E juiz, quem está com o apito do jogo, não é Deus, nem a situação, é você. Então, quando o Kardec me traz livre-arbítrio e reforma íntima, você vai terceirizar para o terapeuta fazer reforma íntima? Não. E vai culpar Deus pela tua escolha equivocada se você é o árbitro? Não. Então, eu estou já falando para vocês a forma que uma visão quântica começa a olhar a espiritualidade e esses dois termos que eu tive que abrir a minha mente e perceber que eu tinha que fazer esse caminho de dentro de mim. Eu até peço permissão para pontuar durante o tempo que você estiver falando, igual eu fiz Perfeito. agora. Porque não é questão de... É questão que, para adquirir esse conhecimento que você vai passar aqui, tem que ter o não julgar, né? Que tem que ter o soltar dos pré-julgamentos. Então, para a pessoa compreender essa pirâmide, eu achei que era importante que você pontuasse essa questão de que ela tem que partir do pressuposto de que é responsabilidade dela, que é como você acabou de falar. Né? Então não tem como você seguir uma pirâmide onde você se questiona em vários níveis quando você ainda está culpando o terceiro por qualquer problema, né, na sua vida que você mesmo manifesta, né? A gente vai chegar nisso mais para frente na palestra. Mas vamos lá então. Desculpa interromper. Então, na verdade, assim, Rodrigo, se um paciente vem no meu consultório, olha, eu quero parar de fumar, quero parar de beber, eu vou mandar para um colega. Aqui de baixo de comportamento. Agora, se vem uma pessoa, olha, estou perdido na minha vida, não sei quem eu sou, eu quero buscar mudanças, ele está falando do eu indivíduo dele e do eu maior. Aí eu posso atendê-lo.
porque eu não vou responder questões de baixo. Então, eu sempre digo o seguinte, Rodrigo, para que isso aconteça, eu já vou falar para você, ele tem que primeiro acontecer dentro de você. Isso quer dizer, eu quero mudar. Eu realmente estou decidido, tem que ter determinação. Porque às vezes vem gente no consultório e a pessoa está pronta para abrir a caixa preta. Ela não vem mais para o consultório. Às vezes a gente convida alguém para uma palestra no centro, tá louco que o filho vá, o tempo é do filho. Ele pode até ir, mas ele não vai por ele vai pela mãe, pelo pai. Então esse movimento, eu quero dizer para você, ele aconteceu quando verdadeiramente eu quis pegar a rédea da minha vida. Eu não queria ser mais o passageiro da minha vida, eu queria ser o motorista da minha vida. E isso custa, você tem que abrir mão de muitas coisas que você acreditava que era a tua segurança e abrir mão para você ir buscar a tua verdade. Não é terceirizar, é realmente um caminho do eremita, é um caminho você solo, porque você vai encontrar com a sua verdade, nada mais. Tá? Então, por isso que eu carreguei muito forte para mim essas duas palavras do Espiritismo que Kardec enfatiza sobre reforma íntima e livre-arbítrio, só que eu trago na essência dela e vivi isso. Tá? E eu não terceirizo, eu faço as minhas escolhas equivocadas, o problema está o obsessor do vizinho. Não, isso é terceirizar uma escolha que foi sua. Então, é básico, né? É básico para começar uma PNL. Básico, sabe? Porque a gente quer sempre olhar, é a projeção, né? Que a gente adora, é culpar alguém lá fora. Então a gente aprende, por exemplo, no curso em Milagres, que quando eu culpo alguém, eu não quero olhar que eu que tomei uma decisão errada e quero culpar alguém por essa escolha que eu fiz. Então, desde o início, a minha caminhada foi eu responder pelas minhas escolhas e eu ser responsável. E isso foi me trazendo essa maturidade espiritual e aí me identificar com a minha própria, o reino. Isso é bíblico. O reino de Deus está dentro de nós. Tá claro? Perfeito. Não está lá fora, não está em nenhuma construção de pedra, ele está nesse silêncio interno. E eu fui desvendar essa busca. Então, reforma íntima, gente, não é pintar a casa, mudar de cidade, emagrecer. Não é externo isso, é interno. Tá claro? E aí você tem que abrir mão com as suas ilusões que você se apegou. Então, essa é a primeira âncora que eu descobri, aonde eu vou atuar como espírita, como ser humano, como uma pessoa que quer deixar um legado e alguma coisa para o mundo. Não para caras, bobagem. Eu estou trabalhando para o dono da empresa. E essa relação não é com o mundo, é com Deus. Tá claro? Então, como eu caí na física quântica? Então, se puder seguir aí na sequência. Então, o que aconteceu? Eu estava nessa caminhada da minha própria reforma íntima e foi na época que foi lançado Quem Somos Nós, que era um documentário inicial para a física quântica, né, para gente leigo, né, porque já circulava no meio científico. E foi uma porta de entrada, né, para a física quântica hoje ter o movimento que ele tem. E uma das primeiros diálogos que tem nesse documentário é o novo paradigma. Olha só, o que acontece dentro de nós criará o que acontece fora de nós. Isso me pegou na hora. Gente, é o que o Kardec mandou a gente fazer. Reforma íntima. Tudo que eu estou vivendo, as minhas mazelas, as minhas coisas, eu estou querendo terceirizar, mas eu sou motorista. Então, as respostas, Rodrigo, foi muito bacana quando você tem esse sentimento de que alguém está te colocando, você quer descobrir você, ele vai te jogando curso e
E aí eu bati isso, eu falei, não. E depois, logo na sequência, veio o segredo com a lei da atração, que fala do pensamento. E tem tudo a ver, né? Então, né? você percebeu? Parece que sabe aquele puzzle, sabe o quebra-cabeça? As pecinhas vão se encaixando e aí a linguagem começa a ampliar, óbvio, né? Aí a tua mente não tem jeito de ficar um quadrado. Ela começa a ter uma visão maior, né? E eu não vou perder a minha base, né? Eu não preciso abandonar nada. Eu preciso, na verdade, só abrir a minha consciência e viver a espiritualidade de forma ampliada, não dentro de um quadradinho, tá? E essa caminhada eu preciso, já vou repetir, ter determinação e foco. E eu sempre falo em sala de aula, Rodrigo, a gente fecha o ano, oba-oba do Réveillon, toma lentilha, né? Come lentilha, pula ondinha, estabelece uma série de objetivos. E eu vou te dizer, Rodrigo, dura até o carnaval. Depois ela morre na praia. Ô Marcos, quando a pessoa já se limita à evolução dela por ano, ela já categoriza um ciclo. Então ela pode usar isso como uma forma de ascensão ou de entrave, né? Porque Sim. Quando ela mistifica muito e pontua muito temporalmente a ocasional evolução dela, né? Ela pode entravar, se ela não tiver uma disciplina já pré-adquirida e ela Sim. começar a colocar temporalidade nas questões, ela se entrava, né? Então, um exemplo disso é o que? Ano que vem eu faço, depois que eu pular 7 ondas eu faço, enfim, que é o que você acabou de falar. Eu Sim. gostaria só de pontuar aqui, pessoal, que o Marcos tinha separado um material para nós, mas como vocês se lembram, a nossa live foi derrubada quando eu estava falando sobre umbral, e eu coloquei o filme do Nosso Lar e o Amor Além da Vida, a live foi derrubada pelo Facebook. Então, para evitar de que a live seja derrubada de novo e que a gente possa correr o risco de perder o canal, né? Então a gente optou por não mostrar as cenas dos documentários. Mas vocês encontram facilmente, inclusive no YouTube, os dois documentários. Mas o ideal seria vocês adquirirem esses documentários de forma física ou online para que você demonstre para o universo que você está investindo em você. É uma forma de você dar o primeiro passo. Vamos lá, Marcos, pode seguir. Aproveitando esse gancho do Rodrigo, só vou falar para vocês. Uma das coisas que essa pandemia está nos trazendo é uma reavaliação. E eu tenho falado direto nas minhas palestras e em todas as lives. Se coloque na agenda. É isso que esse momento está pedindo. E se colocar na agenda não é academia, aula de inglês, não. Se colocar na agenda é se colocar a tua parte espiritual na agenda. Porque, veja bem, qual é a grande questão emocional que está acontecendo, Rodrigo? Você tem toda a tua agenda no mundo e o mundo para. Você percebeu? Agora nós, já vou falar para vocês, eu tenho vários colegas atuando na verdadeira agenda do mundo. E nós estamos, assim, trabalhando que nós nunca... Eu nunca trabalhei tanto, Rodrigo. Você percebeu? Porque a nossa agenda está onde? Está onde o mundo está precisando dessa porta. Você está clareando? Agora, Rodrigo, uma coisa que nós vamos ver, e eu selecionei 2 falas do Divaldo Franco, o que nos emperra nessa nossa caminhada são as nossas crenças. É aquele vídeo? Não. É o vídeo que nós vamos acompanhar a ideia, porque nós vamos fazer também uma fala do Michelangelo, quando ele retratou a Capela Sistina, o ato da criação, que tem tudo a ver, tá? Nós vamos ver isso na sequência. Então, eu acho que a dificuldade, Rodrigo, que eu sinto também, é as pessoas terem crenças que vieram lá de trás, né? Eu não sou merecedor. Sabe aquela história? Às vezes a tua vida está indo numa fluidez que você começa assim, e está dando muito certo. Eu acho que vai dar alguma coisa errada, porque você acha que você não é merecedor. Porque você acha que a leitura que nós estamos aqui é para sofrer.
Negativo. Negativo. Ah, porque aqui é provas de expiações? Negativo. Eu vou dizer o que o nosso lar, aquela cena quando a avó volta para ajudar a neta, que não aceitava estar no nosso lar, ela diz que a reencarnação é a melhor escola. O que ela quis dizer com isso? Então eu vou fazer uma metáfora aqui para todos vocês. Por que nós estamos encarnados nessa dimensão? Eu vou dizer por quê. Porque a gente não passou de ano. E o que é não passar de ano na espiritualidade? Um amor que eu não consegui olhar, uma raiva que me aprisionou, um ódio, qualquer emoção que eu permaneci, que não seja o amor, são as matérias que eu não passei de ano. Então nós estamos, cada um de nós, tendo que voltar para passar de ano. Então eu fiquei de matemática. Vou precisar passar da matemática. Só que na escola eu preciso estudar para ter uma nota alta. Na espiritualidade eu preciso voltar a amar para dissolver. E isso, gente, quem já ouviu falar das terapias quânticas, por exemplo, como constelação familiar, todos os nós que nos aprisionam só é dissolvido, pelo amor. Tá claro? Porque nós estamos aqui justamente para agora olhar da essência do ser. Então, por que Kardec nos sugeriu fazer uma reforma íntima? Porque nós estamos presos nas nossas crenças de achar que eu sou o meu gênio, o meu temperamento, e eu já digo em sala de aula, não justifique que você tome uma atitude agressiva com o filho, com a esposa, com o marido, porque é o seu gênio. Você não é isso. Você é como Deus te criou. Então essa identificação é uma crença. E a reforma íntima é o caminho para eu dissolver isso. Agora, eu estou disposto? Existe uma frase que a gente usa: todos nós queremos renascer, mas não queremos morrer. E isso, gente, é baseado num diálogo de Jesus e Nicodemos, onde Nicodemos questiona a Jesus: mas como eu vou nascer de novo no ventre da minha mãe? E Jesus responde: o que é do corpo é corpo, o que é do espírito é espírito. Todos nós nascemos do reino, da fonte, e nós vamos voltar para lá. E eu não estou falando de nosso lar agora, eu estou falando além do nosso lar. Nosso lar é a primeira morada, ok? Então, prosseguindo, tudo ok, Rodrigo? Tudo. Vamos à próxima, que eu gosto dessa imagem que a gente explora bastante na área da terapia, que é uma imagem que eu gosto, que é do iceberg. O iceberg, gente, é muito interessante essa imagem, né? Primeiro, dois pontos sobre o iceberg. O iceberg que a gente vê, né, na visão acima do oceano, o tamanho dele é ínfimo diante do tamanho que ele está na profundidade. Então a gente faz uma analogia com relação a isso. O Marcos Adriano, que é o meu mundo externo, que é aí na pirâmide, é o ambiente, o comportamento, o meu gênio, toda essa bobagem que eu acredito que eu sou, ele é muito pequeno de quem realmente eu sou, que é a minha verdadeira identidade e a minha identidade espiritual. Isso eu estou falando da nossa herança, que é todos nós, que é a centelha divina. Essa é uma herança que, quando Jesus dizia fé inabalada move montanha, eu estou falando desse poder. E já vou deixar aqui o seguinte: eu até troco, numa era quântica, fé por amor. Porque fé a gente sempre uma crença que fé em algo lá fora. Mas é fé dentro de quem realmente você é. E nós somos a essência da criação, que é amor. Então nós estamos falando da energia do amor. Segunda coisa importante,
Um iceberg, ele não se move pelo vento, ele se move pela corrente marítima. E as nossas vidas, elas se movem pelo estado emocional, de dentro para fora. Lembra a teoria da física quântica? Tudo está acontecendo de dentro para fora. Lembra quando Kardec nos disse reforma íntima? Íntima! De dentro para fora. Então, gente, se eu não fizer a mudança aqui dentro do coração, eu estou fazendo mudança para inglês ver. Não vou sair do lugar. Vou estar perdendo uma encarnação inteira, aprisionado. Alguém me aprisionou? Ninguém te aprisiona. Você escolhe se aprisionar. Porque eu vou te perguntar uma coisa. Quando você ficar na raiva por alguma situação, eu vou te perguntar: quanto tempo vai durar a tua raiva? Ela pode durar minutos, um ano, uma semana se não falar com a pessoa, ou uma encarnação inteira. Só queria pontuar uma coisa, pode durar mais que uma, tá? Ah, desculpa. Aí, ô Rodrigo, quem escolhe? Quem é o apito do jogo? É nós, né? Lógico. Você está percebendo o que a quântica está me trazendo de volta? Esse apoderamento que eu terceirizei. Fui lá acender vela, fui lá pular ondinha. Não existe isso. Existe a intenção, a energia. Mas esse processo, gente, ninguém vai poder... Eu não passei de ano. É a mesma coisa. Você foi tirar a carta, Rodrigo, você mandou tua mãe tirar? É. Você teve que fazer um exame de sangue. Quem foi fazer? Alguém por você? Não. Espiritualidade, gente, é a mesma coisa. Ninguém vai poder fazer por você, ok? Olha, eu tive várias experiências, eu dei vários cursos de reforma íntima. Começava com 80, 120. Sabe quanto terminava? 15 gato pingado, 10. O que aconteceu com os 70, 60? Estavam tendo determinação, você percebeu? Então, gente, enquanto eu não me colocar, eu quero ser o motorista, eu não vou fazer nenhum movimento e eu vou ficar andando em círculo. E ó, perdendo uma encarnação inteira. Por experiência própria, Marcos, eu te explico porque terminou com 15, porque os outros 70 estavam esperando que você resolvesse os problemas deles. Tá claro? A partir do momento que você pontuou que é eles que vão ter que resolver os problemas, o pessoal desaparece. Desaparece. Você percebeu? Então, quando Jesus disse, o suor do teu trabalho, gente, isso não é hora extra. O suor do teu trabalho é você ficar firme no curso. Eu estou pronto para realmente abrir minha caixa preta. E eu tenho que, na verdade, esse esforço ninguém quer, Rodrigo. Eu quero terceirizar. Aí vive... Olha só o que acontece em consultório, Rodrigo. Às vezes vem um paciente novo e eu pergunto, você já fez terapia? Ah, já, 20 anos. Ah, e o que te moveu a fazer terapia? Ah, eu tinha uma questão com a minha mãe. Aí eu pergunto, bom, essa questão como tá? Tá tudo ok? A gente olha nitidamente, não tá ok. 20 anos? Tem alguma coisa errada. Ah, mas é culpa do terapeuta? Querido, o terapeuta, ele vai no time do paciente. O paciente leva conteúdo que ele quer. E é lógico que tem terapeutas e terapeutas. Mas, gente, isso aí, na verdade, eu tô pronto. Não existe isso de ficar 20 anos e não resolver uma questão. Eu tô pronto. Você percebeu? Mas eu faço terapia. Quando a pessoa fala isso, é um amuleto. Você entende? Ela continua igual, sem reforma, sem nada. Ah, mas eu faço... É cômodo, né? Ah, mas eu faço terapia. Não funciona numa era, gente, que o mundo está clamando que a gente faça, muda a nossa chavinha. E eu estou falando entre duas escolhas que ele nos deixou. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Nós insistimos a ficar nas crenças que estão sempre árduas. Então, Rodrigo, sabe o que acontece? Você chega para um aluno, nossa, Rodrigo, como você está ótimo.
Aí o Rodrigo, eu estou ótimo, mas Marcos Adriano, você não sabe as perrengues. Aí ele tem que ir para o passado. Essas são as crenças que a gente vive. Eu tenho que brindar quem eu sou hoje. O que aconteceu ontem, gente, para a física quântica, já é uma ilusão. E nós adoramos ficar falando do passado. E eu não consigo ver os gols que eu estou fazendo. E olha, falo para você, Rodrigo, eu tenho gratidão por todas as pessoas que me trouxeram onde eu estou. Porque elas são os guias que o plano espiritual vai nos trazendo. A gente fala dos... Importante pontuar que você está se referindo às boas e às más, né? Óbvio, nós sempre vamos ter as duas... Você que escolhe a frequência do carro, lembra que eu falei para você? Só que, olha, gente, quem começa a ouvir o FM, não dá para voltar para o AM, né? Hoje eu falo, Rodrigo, não dá para assistir mais filme sem ser HD, né? Essa é a evolução. Essa é a evolução espiritual que está acontecendo. Outra coisa, um caminho verdadeiro espiritual não tem volta. A mente não comprime mais, né? Ela só expande. Não, gente, não dá. Rodrigo, eu conto isso sempre. Só para vocês saberem, eu era tão neurótico no trânsito que quando parava o sinal e eu estava na primeira faixa e vem um carro e parava um pouquinho na frente, eu ficava louco, porque eu que tinha que sair primeiro. Então hoje, gente, quando eu olho alguém fazendo isso, eu falo, gente, eu era igual. Então é gostoso, Rodrigo, quando você começa a se observar e ver evolução, gente, é você morrer para aquele comportamento tão pequeno. E isso é espiritualidade, na meu ponto de vista. É você não se identificar com quem você era há 10 anos atrás, até 1 ano atrás. O ideal, eu acho que a real evolução espiritual é você se enterrar todo final do dia. Você fazer o seu velório. Para que você não conheça a pessoa do dia seguinte. Não. Então vamos lá, prosseguindo aí eu tenho uma outra etapa que foi a meditação, né? Por quê? Porque aí eu comecei a ver... Então, deixa eu contar um parênteses como a meditação entrou na minha vida. Eu comecei a fazer yoga, Hatha Yoga, ainda trabalhava no banco, tudo direitinho. E aí eu não conseguia fazer uma posição. Aí um anjo, a professora vira para mim e falou, Marcos Adriano, você já fez meditação? Eu falei, não, nunca fiz. Eu acho que seria bom você fazer, porque eu estou vendo que falta centro em você. Então alguém caía do meu lado, Rodrigo, eu caía junto. E aí, coisas do além, né? Eu estou saindo do clube, no final da tarde, quem está chegando? Meu pai. Que meu pai é aqueles que vão de manhã no clube do almoço, está em casa. E quando eu cruzo com ele, eu falei, no estacionamento, gente, é coisa do divino isso. Aí eu falo, mas pai, o que o senhor está fazendo aqui? Ué, você não vai ficar? Vai ter uma palestra sobre a Índia de meditação. Eu falei, mas se o senhor veio? Se o senhor vai ficar, eu vou ficar. Bom, Rodrigo, desse ao acaso que não existe, sabe por que não existe? Outra coisa que vocês têm que corrigir. Coincidência, pode tirar do vocabulário. Pode tirar do vocabulário. Não existe, não cai nenhuma folha sem os desígnios. Escuta aqui, eu vou num horário e cruzo com meu pai num clube enorme de São Paulo e Rodrigo, isso aconteceu em outubro. Em janeiro eu fiz o curso de formação. Em setembro eu estava indo para a Índia, para a universidade. Só para você ver. É o clube do Palmeiras? Não, é no Pinheiros. Eu sou palmeirense, mas... Então, eu falei... É que você comentou que mora em Perdizes, né? Eu falei, deixa eu perguntar se é do Palmeiras, que a gente já faz uma propaganda do Palmeiras aqui. Por isso que o nosso santo bateu, viu?
Então, gente, aí quando você começa a olhar essas coisas acontecendo, Rodrigo, me dá a certeza que a gente nunca está sozinho, porque aí a galera que você está conectando é do bem. Aí é uma falange de anjos. Aí eu te pergunto, né? Ai, mas hoje um obsessor me pegou, mas escuta aqui, é você que está com a mão no rádio sintonizando, vocês estão percebendo? Por que se medita de manhã? Para você já fazer esse approach. Por que o espírito... A gente treinou quanto fazer uma leitura edificante antes de dormir? Você percebeu? Né? Então tudo tem... Outra coisa, né? Você comentou que o do Emoto, né? E aí a gente faz toda a reunião espírita. Eu faço evangelho até hoje no lar, todo domingo. E a água está lá. Nós fazemos, eu faço em casa e me transmito ao vivo aqui para que todos possamos fazer junto, todo domingo às 9. Vai estimular as pessoas a fazerem, entendeu? Importantíssimo, importantíssimo. Isso é uma coisa, embora eu estou no meu trabalho ampliado, mas tem coisas que ele me acompanham desde o início. E evangelho é uma coisa, e hoje eu tenho uma grande assim, alegria, que era um trabalho que começou lá com meus pais, aí eu tirei 2 anos fora e o meu irmão continua até hoje, né? Então ele tem o grupo dele, e eu acho essa coisa da gente cuidar do nosso lar, gente, é impressionante. Por isso que eu gosto dos orientais, né? Essa coisa da gente tirar os sapatos, os orientais já têm, eles não deixam a energia do mundo entrar dentro da casa deles. Olha a sutileza, você percebeu? Né? É outro nível de educação, né? Outra história. Então, voltando aí, só para a gente pegar o gancho, né, da meditação, ela me trouxe 2 coisas. Consegue pôr aí na tela? Olha algumas coisas que a meditação trouxe. Basicamente, a primeira coisa é essa questão de silenciar a mente, porque você entra no estado. É a mesma coisa quando a gente faz uma prece antes de tomar passe no centro. Nós estamos falando desse estado de você ficar presente, deixar as questões do mundo lá fora, e no momento que você entrar na câmara de passe, você está aberto, né? Não adianta eu estar tomando passe com a minha cabeça fora daquele instante, né? Reconhecer que eu sou um ser de paz, um ser espiritual, e como Deus me criou. E aí eu começo a me relacionar diretamente com Deus. Então, sabe o que eu digo hoje, Rodrigo? Nós estamos podendo falar com o dono da empresa. Perfeito, exatamente. E agora, eu quero que vamos ver um diálogo, uma palestra do Divaldo Franco. Vamos ouvir isso aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pra gente... Vamos ver o que Divaldo fala sobre isso. Não é esse. Não? É o anterior, o outro. Esse nós vamos ver depois, sobre Deus e Jesus. Então eu peguei o errado aqui. Quem nós somos? Deixa eu... Bom, vamos tocando o barco. Vamos falar um pouco mais de meditação enquanto eu preparo aqui. Não tem problema. Explica para o pessoal um pouco sobre a questão da meditação no Brahma Kumaris. Então, vamos lá. A Brahma Kumaris, ela tem a Raja Yoga, né? O que é a Raja Yoga? Quando você conhece as pirâmides das escolas de meditação, a Raja Yoga ela está justamente no topo da meditação. Tanto que é uma meditação que a gente faz de olho aberto. Ele, na verdade, quer que eu visualize aquela foto que vocês viram, é a imagem de Deus, é a imagem do oceano ilimitado. Então, quando você medita, você procura estar imerso dentro desse oceano. Então, eu vou dizer o seguinte, qual é a leitura quântica sobre essa experiência? Quando você se vê como uma gota d'água, eu sou o Marcos Adriano. Quando você entra num estado meditativo, você imagina essa gota d'água se lança dentro do oceano. Cadê o Marcos Adriano? Ele é parte do todo.
Então você começa a ter um sentimento de estar dentro de uma energia maior, que é a energia da criação, que é a energia de Deus. Está claro? E olha que coisa interessante, vamos fazer um link aqui. Todos nós já fomos em missa, né? E qual é o último ritual numa missa? A gente, quando era pequeno, ia e o padre dizia, depois da gente comungar tudo direitinho, ele dizia: vamos compartilhar a paz de Cristo. Era no momento que nós tínhamos que sentir parte desse oceano. E vocês sabem a dificuldade que a gente tinha de cumprimentar ou abraçar alguém que a gente não conhecia. A gente não consegue ter um sentimento com o coração aberto. Você veja bem, é no final da missa, a gente deveria, depois de ter comungado a hóstia, a parte de Cristo dentro de nós, eu tenho um sentimento de amorosidade. E mesmo dentro de um lugar onde as pessoas comungam juntas, elas não conseguem ultrapassar ali. Isso é uma mente limitada que a gente fala na física quântica. Ela ainda está no papel, ela não se identifica com o todo. Nós somos parte do todo. E é isso que a gente está tendo dificuldade. Então, vejam bem, nós estamos num momento onde que o mundo inteiro, os ricos, pobres, todos, estão tendo a mesma questão. Coronavírus, uma questão de saúde. Todos estão passando pelas questões de fechar comércio, as questões econômicas, todos. A gente vê um mundo mais unido. Vocês estão percebendo? Deveria, né? E a gente vê como as questões ainda no papel, na política, nas questões sociais, elas ainda fazem a gente se sentir separado. Claro. Então, essa ideia quântica de a gente sentir parte do todo só através da espiritualidade, vocês estão percebendo o quão é importante a gente se colocar na agenda, ok? Conseguiu pegar? Ô, Marcos, eu tenho vários arquivos aqui, eu gostaria que você apontasse para mim, que é... O 3, é o clipe, acho que número... Deixa eu ver aqui. É Tadivaldo. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. O número, você quer o número dele? Eu tenho aqui o Física Quântica, Ato da Criação, Divaldo Franco, Lucigênitos. Esse aí. Tá. Lucigênitos. Só para a gente amarrar com a meditação, quando a gente tem uma experiência de ser parte de Deus, eu quero que vocês ouçam esse diálogo do Divaldo Franco. Perfeito. Deixa eu... Vamos lá. Porque nós temos o direito de ser felizes e nós estamos fadados à luz, porque nós somos lucigênitos. Na sublime luz, nós somos criados. Não estamos na Terra para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa. Deus é amor e estabeleceu as leis do equilíbrio. Toda vez quando são essas leis violentadas, surge uma desarmonia em torno de quem as desqualificou. E a isso nós chamamos de sofrimento. Mas a lei não necessita do sofrer-se para atingir-se as cumeadas do progresso. Então vamos classificar a dor pungente das expiações, da nossa rebeldia, da nossa continuidade nos atos infelizes. Então a lei nos impõe a necessidade do progresso. Nesse grave momento da transição planetária, que nos abrimos. Aí tá, amemos. E aprofundemos o nosso conceito de dignidade. Que abandonemos essa falta de autoestímulo denso. Que saiamos do coitado de mim
nós somos filhos de Deus. Essa é a proposta da nova era, que se nos asseoreia de maneira brilhante e imensamente confortadora. Uau! Precisa falar mais alguma coisa? O que eu posso falar sobre isso é que a incorporação do Divaldo, né, a intuição dele a receber esse texto, vem de uma categoria de espírito tão superior que é muito raro você ver um médium receber, que você vê, eles têm um arquétipo muito claro, que é a imposição vocal da narrativa, que nos emociona. E nós temos um amigo da casa, que é o Alceu, e o Alceu também recebia uma entidade dessa de alta luz, que também, quando fazia suas narrações, vinha lágrimas aos olhos, minhas, de todos, porque era como se fosse realmente um anjo falando, que é esse discurso do Divaldo também dá para ver claramente que é uma entidade da mesma categoria evolutiva, né? Sim, sim. Sabe uma coisa interessante que aconteceu, que assim nesse processo de evolução, né, de reforma íntima da consciência, né? Uma das coisas que depois que veio o segredo, ele falou: agora que você sabe um pouco desse conceito, vai reler os filósofos, vai rever os épicos, né? E aí o que aconteceu? Eu fui fazer isso e vou te falar, eu tive um dia, fui nas lojas americanas, comprei a coleção inteira dos apóstolos, que até aqueles DVDs verdes, que evangélicos, que é bárbaro porque tem história. Se você olha alguns diálogos, eu falei, bom, se eu não tivesse numa visão quântica, eu não ia conseguir olhar o que realmente ele estava querendo dizer. Como, por exemplo, esse diálogo de Jesus e Nicodemos. O que é morrer? O que ele está falando? É morrer na consciência. O Marcos Adriano morreu que ficava brigando no trânsito. Eu não me identifico mais com ele. Eu sou, hoje, eu estou renascendo, vocês estão percebendo? Então, hoje, por isso que a visão quântica, o despertar quântico na espiritualidade, me traz olhar esse diálogo, Rodrigo, numa mente expandida, né? Quando ele fala, sou lucigênito, estou fardado à luz, eu vim aqui para sofrer, eu estou fardado à luz, e ainda eu fico, lei do karma, gente, já era, numa era que nós estamos vivendo, e uma das coisas interessantes, Rodrigo, é que o segredo ainda virou e disse que nós nascemos na melhor época. Na hora que eu vi isso, eu falei, não, eu acho que ele está brincando. Nós nascemos na melhor época, sim. Nossos avós, nossos pais não tiveram o que nós estamos tendo, uma live nesse nível. Um esclarecimento que a gente está tendo de poder escolher, arbitrar minha vida, que eu posso escolher o amor amanhã, isso é libertador. Desculpa. Nossos avós estavam tomando tiro dos nazistas, né? Sim, você percebeu? Ainda estavam, né, naquela... Mas quando você fala nível espiritual... Ah, sim. Você percebeu como a gente estava hoje? Nós estamos tendo... Gente, eu ficava meio assim... que religião é? Você falava, eu era espírita. A pessoa falava, é candomblé? A pessoa não tinha. Você ficava meio acanhado de falar que você... Hoje não. Qual é o problema? Então hoje as coisas estão muito mais abertas. E essa geração que está chegando, gente do céu, né? XYZ, o nome que queira dar, mas eles têm uma coisa de 20 anos já na frente da nossa geração, por exemplo. Você entendeu? Então a gente vê que existe aí um processo muito auspicioso, que eu digo, né? É uma era muito auspiciosa, que a gente pode terminar essa pandemia e retomar nossa vida, mas olha, com uma cabeça muito maior a nível de espiritualidade. Eu estou vendo que tem muita coisa bacana para profissionais se disponibilizando nesse período,
tá? Agora vocês precisam tomar cuidado, né? Porque eu vejo as pessoas estão muito perdidas, porque é tanta informação, aí perde a live, aí eu gerar aula, eu tenho que focar. Aí sempre me perguntam, né, Rodrigo, como você define um lugar verdadeiro espiritual? Como você vai seguir um sentido para você caminhar? Já vou dizer para vocês. O lugar que fala de amor, siga em frente, porque a ordem agora é essa energia. Se você ouve algo, live, qualquer matéria que fala, gente, isso toca o meu coração, siga ele, não siga a mente, siga o coração, porque o reino está dentro de nós e não está aqui dentro. E quando ele pediu para a gente fazer uma reforma íntima, era justamente voltar para nos conectar com essa verdade. Com isso que o Divaldo acabou de dizer, nós somos lucigênitos, sim. E a meditação traz você esse sentimento da mente, a consciência começar a expandir. Então, diga. Vem um pouquinho para sua direita aqui, Marcos. Para sua direita. Aí, melhorou? Tá ótimo. Quando você diz que a gente precisa focar, é que nós temos várias distrações durante essa pandemia. Sim. Então nós temos que fazer o bom uso do nosso tempo. As pessoas que seguem aqui sabem que eu gosto de tocar um pouco na ferida, e é o que eu falei quando eu estava aqui com o Fábio Santos, quando a gente estava falando sobre um assunto similar a esse aqui, que se a pessoa ficar na pandemia dela, assistindo a live de sertanejo, se alcoolizando, lembrando das intempestividades passadas que ela teve com relacionamentos, que é o que fala a música, então ela vai se conectar com uma vibração baixa, né, que vai gerar questões negativas nela. Então pode parecer uma coisa boa, mas tem que tomar muito cuidado com as armadilhas que são colocados por seres que querem que abaixe a sua vibração. Então, às vezes, elas vêm mascaradas de coisas boas. Então, como a questão do focar é muito difícil para o ser humano, a gente vê que, por exemplo, uma live de sertanejo tem milhões de acessos, e a nossa, infelizmente, não chega nem a 1%, né, disso. Mas a gente vê que o grande problema da humanidade hoje é o foco, né? É fazer boas escolhas. Eu acho que, na verdade, assim, o mundo da Matrix, né, o mundo da ilusão, me oferece muitos atrativos. E aí o que aconteceu, né, Rodrigo? As pessoas vivem com muito pouco com essas abstrações. Elas não têm uma experiência dentro de uma satisfação interna nela. E aí é o que eu sempre digo, né? Quando o mundo passar o mundo está a teu serviço e não você depende do mundo, você está no caminho da espiritualidade, tá? Mas quando eu dependo do mundo para me amar, para eu ficar alegre, para eu ter autoestima, a autoestima está em você se olhar e admirar as coisas que você está conquistando na tua vida. E uma das coisas que a gente perdeu, já vou te falar, Rodrigo, a gente inverteu uma frase, na verdade. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo em sala de aula, inverta. Ama-te. E aí você está pronto para amar o próximo. Então eu vejo, né, eu fico impressionado com as lives, né, desse nível, que na verdade tem muito mais ibope. Mas assim, eu tenho um diálogo comigo, né, Rodrigo? Às vezes eu faço palestra para 80, 100 pessoas. Quando vem uma aluno depois da palestra perguntar algo, onde você faz meditação, que curso, a sensação que eu tenho é olhar para dentro e falei, yes, essa acordou. A gente precisa de exércitos que estão prontos para a luz. Você percebeu? Outra coisa que eu questiono, né, Rodrigo, que eu sempre falo, nós temos tantos trabalhos de luz, a fraternidade, por exemplo, com todos os arcanjos, com toda aquela energia de luz, o plano espiritual que a gente tem nos centros,
E cadê essa energia que não consegue restaurar? Porque as pessoas saem de tomar o passe e elas vão para onde? Você percebeu? Nós somos instrumento da luz. Ninguém vai terceirizar isso. Você percebeu? Então, o que eu digo? Ouçam quem tem ouvidos. Isso é bíblico. Ouçam quem está pronto. E nós vamos... né? Essa é a questão. Você entendeu? E outra coisa muito bacana aí. O número de espectadores mostra o quanto temos para fazer ainda, física e espiritual. E olha, gente... Obrigado, Rogério. Muito bacana, Rogério. Sabe que eu sinto? Que a nossa ajuda está muito mais espiritual do que qualquer coisa. Tem vários níveis de ajuda, mas nós que estamos trabalhando como numa casa espírita, a gente que está com esse trabalho quântico, a gente está fazendo um trabalho para que essa energia de todos esses trabalhos se ancore efetivamente. Você percebeu? Então, por isso que olha o compromisso que cada um tem que ter, você entendeu? Com a gente. Mudar o mundo é muita coisa. Mudar o mundo em uma pessoa não tem preço. Então, Rogério, eu gosto de uma frase do Gandhi. A mudança que você almeja no mundo precisa acontecer primeiro dentro de nós, dentro de você. Tá claro? Porque eu sempre digo, a gente é terapeuta de todo mundo, né? Então, a gente tem conselho para fulano, ciclano. 1 ano depois, você tem a mesma situação. Eu vou te perguntar, você vai fazer o que você deu de conselho para XYZ? Vou dizer, não. Porque a gente adora resolver o problema dos outros. Mas a nossa reforma íntima, a gente quer terceirizar. Essa é a questão. O Rogério é um dos nossos aqui, já teve em palestras com a gente, algumas aqui. Prazer. Ele está na nossa pegada. Obrigado. Prazer, amigo Rogério. Trocar figurinha aí. Então, seguindo aí, vamos ver um outro ponto que eu queria colocar para vocês. Então, eu queria fazer uma analogia com o diálogo do Michelangelo, tá? Então, Divaldo Franco, só para relembrar, né? Estamos fardados à luz porque nós somos lucigênitos. Da sublime luz somos criados e o sofrimento é uma opção nossa, ok? Vamos passar para esse... Eu ia trazer, né, o vídeo, mas aí nós tivemos essa questão do Facebook e aí resumidamente, eu quis colocar isso. Só para vocês entenderem, essa é uma cena do Agonia e Êxtase, que é a história de Michelangelo. E o que aconteceu? O projeto original da Capela Sistina era, na verdade, ele pintar os 12 apóstolos. E o Papa Júlio II vai para a guerra. E Michelangelo começa os esboços e uma tarde ele olha para aquele esboço, ele fala, não, eu não vim pintar isso. E ele joga a tinta e vai para montanhas. E quando ele vai para as montanhas, aparece no filme isso. Agonia e Êxtase, assistam. Ele olha nas nuvens e é como Deus falando com ele. E essa cena do dedo foi inspirado nas nuvens. Aí o Michelangelo consegue mudar o projeto e hoje é a Capela Sistina. E essa cena que passa no filme é quando o Papa volta da guerra e sobe no andaime com uma luz. E aí o que acontece? Michelangelo sobe com ele e ele começa a olhar a pintura. E ele diz até que a pintura é falsa. Mas ele faz 2 questionamentos para o Michelangelo. Sobre Deus. E Michelangelo diz que Deus é amor, porque o ato da criação foi um ato de amor. E sobre o homem, ele pintou, o Papa questionou, porque ele diz, mas o homem é sanguinário. E Michelangelo coloca um Adão puro e inocente, livre de pecado. E aí o que ele diz? A minha ideia para o painel é que o mal, ele aprendeu consigo mesmo, não com Deus. Então isso quer dizer que a nossa escolha em estar no amor e na dor não é uma questão de Deus do plano espiritual. É uma questão do apito, do árbitro. E o árbitro sou eu.
Aí começa a reforma íntima. Tá claro? Quando eu tiver claro que eu quero ser o motorista e não o passageiro. Porque, Rodrigo, se alguém me chega e me diz, hoje eu tô fora do prumo porque meu chefe me tirou do sério, eu vou corrigir. Ninguém te tira do sério. Você que te foi pro passageiro e o chefe ficou como motorista. Porque quem está conduzindo essa emoção sua? Você que escolhe, não é? Você não é o árbitro. Então esse é o poder que a quântica vai trazendo dentro da espiritualidade. Chega de terceirizar. Para quem verdadeiramente, veja bem, se realmente você está pronto para entrar no caminho da tua verdade. E isso, Rodrigo, infelizmente a gente precisa passar pela dor para voltar para o amor. Não sei por que a gente tem essa sina. Porque a gente vai lembrar de Deus quando eu estiver na UTI, né? Eu vou perdoar um filho quando eu estiver nos últimos momentos da minha vida. Não. O ser humano gosta de viver na infantilidade, essa é a realidade. A vivência do mimimi, que é o nome que se dá hoje em dia. Sim. O ser humano ele é muito carente. Ele vive numa constante necessidade de atenção. Sim. Né? Então, enquanto ele não expurga essa necessidade de chamar atenção, ele não consegue prestar atenção em si, porque ele está querendo atenção externa. Né? E muita gente hoje, é assim. Vive uma falta de amor de mãe que expõe na vida adulta. Isso é uma questão até psicológica, psicoterápica, séria, né? Porque cria infantes adultos, né? É um assunto muito difícil de tocar, porque as pessoas, igual eu falei, têm o mimimi, né? Mas eu sou um pouquinho mais, eu procuro cutucar a ferida e tirar logo o band-aid de uma vez, né? É a minha forma de fazer as lives aqui, né? Tocar nesses assuntos mais complicados. E então é aquilo que eu estava falando. No começo eu pontuei, antes de você falar da PNL, isso. E agora, quando você comentou sobre a questão do Michelangelo, a gente precisa pontuar também que a gente precisa expurgar essa nossa carência, né? Porque a carência é estar carente de algo. E quando você não se vê pleno e perfeito como Deus te criou, vai ser muito difícil você dar um passo além e descobrir o mundo quântico, o mundo real e sair da Matrix, né? Da Matrix, Você sabe que o Curso em Milagres tem uma frase que eu gosto muito, né? Solidão, anota aí, não é eu não ter ninguém, é eu não ter a mim. Essa é a pior solidão que possa existir. E o mundo, Rodrigo, está nesse nível de solidão. As pessoas não têm a elas. E aí elas vão no mundo da Matrix, ilusoriamente, ver o funk, ver uma série de coisas, mas vão continuar solitárias, internamente. Então as abstrações do mundo são muito tentadoras. Você percebeu? Elas me abstraem e eu vou ficar por último da fila. Que é aquela velha história dos casais, né, que se fazem uma comunhão na igreja, no casamento, os dois saem da igreja juntos no tapete vermelho. Não tem nenhum na frente do outro, nenhum fora do tapete. E no final vira pizza, porque alguém vai sair do tapete ou vai andar na frente ou atrás. Eu fiz um compromisso de alma lá. Só que, Rodrigo, a gente tem duas comunhões nos relacionamentos. Uma que é na Matrix, que é o civil, e uma perante a Deus. O que prevalece na Matrix? Quando há uma briga de casal? O civil. Então, esse comprometimento com a espiritualidade é que tem que, na verdade, prevalecer sobre as nossas relações. Que é outro exemplo que eu adoro dar. Se vocês sabem, o símbolo da justiça é uma deusa cega segurando uma balança. E sabe o que isso representa? Você imagina você cego segurando uma balança. Para você achar o equilíbrio da balança, você tem que sentir.
Então, ser justo não é mental, ele é do coração. Eu estou sendo justo no que eu estou fazendo de julgamento no mundo? Então, Rodrigo, se nós perdemos a referência da justiça... Eu queria pontuar que a deusa da justiça também tem uma espada, que representa a coragem, que também é necessário para encontrar esse equilíbrio, né? Sim, porque hoje nós sabemos que existe uma guerra muito maior, não é ideologia nada, é luz contra escuridão. Já passou da ideologia, né? Já. Então, por isso, gente, quando ele diz, não dá para servir a dois senhores, a primeira pergunta que você vai ter que responder, que reino você está servindo? Então, quando aluno, Rodrigo, nós temos, os grupos têm os seus grupos. Quando lentamente eu ouço uma voz, abre aquele grupo. Bom, quando eu vejo alguma coisa de política, eu falo, não, gente, nós viemos para inspirar a luz. O mundo já faz bem o serviço, não precisamos contribuir com fake news, uma série de coisas. Isso também é uma escolha de entrar no carro e aonde você vai sintonizar. Você percebeu? Então, eu sei o que... Rodrigo, uma coisa que eu aprendi com a PNL, eu sei o que está acontecendo no mundo, mas está lá em Brasília, não está aqui. Porque antes eu ficava revolvendo, ficava maluco, acabava o meu dia. Hoje não. Eu tenho escolha. Só que eu quero ir pelo amor, não quero mais pela dor. E a escolha do outro... Outra coisa que a gente é pego. Alguém conta um caso, o fulano foi assaltado, cuidado. Não. A experiência dessa alma é dela. Eu não acho que... Eu não vou me identificar com isso. Porque a gente entra no medo, Rodrigo. E é isso que a Matrix adora. Ele quer que a gente continue dormindo na Matrix. Ela se alimenta disso, né? Hã? Ela se alimenta disso. Outra frase, Rodrigo. Curar é abandonar o medo. E saúde é paz interior. Curar, abandonar o medo. Saúde, paz interior. Tem a ver com o que isso aí? Com o corpo? Não. E uma das primeiros depoimentos que eu dei, que eu fiz uma live sobre o coronavírus, ok, vou usar máscara, o álcool, só que eu vou fortalecer minha imunidade muito mais do que o externo. Porque com a física quântica, o poder está dentro, não está fora. Então, aproveitando aí para o público, outra dica aí que você pode colocar, Rodrigo, existe um documentário na Netflix chamado HEAL, H-E-A-L, O Poder da Mente. Não deixem de assistir esse documentário, H-E-A-L, de cura. HEAL, O Poder da Mente, Netflix. Para vocês verem que internamente nós temos um programa de autocura que ele não é acionado porque eu não estou do lado dele, eu estou no medo. Quer ver como eu estou no medo, Rodrigo? A gente vai fazer um check-up e aí vem o envelope. Abro ou não abro? Imagina se você não vai abrir. Óbvio, né? E aí você começa, nem é médico, começa lá a ver. Ai, colesterol, nossa, tá 500 a mais da coisa. Aí eu vou aonde? No Google. Aí eu vou pegar as experiências do mundo. Aí eu morri com colesterol. Aí aquelas coisas, né? Bom, você chega assim, né? Com o papel lá no médico assim, né? E aí o doutor olha e fala, escuta aqui, o teu colesterol é um problema de ajuste alimentar, porque o resto tá tudo ok. Eu olho o fragmento. A mente é rápida, o ego. E a Matrix funciona assim. Sabe aquela história, Rodrigo? Você tem uma relação que você fez 200 coisas legais. A pessoa pisou na bola uma. Sabe o que eu faço com 199? Jogo no lixo. Essa é a mente. Você percebeu? Eu quero... Como você tocou no assunto do corona, e eu quero acreditar que o nosso público já está num degrau espiritual de compreensão maior, as entidades do nosso centro pontuaram para a gente de que a transmissão do corona, preste atenção, não é
de forma física, é de forma vibracional, compreendem? A pessoa pode espirrar na sua cara. A pessoa com coronavírus, ela pode dar um espirro na sua cara. Entendi. Se você estiver em alta vibração, você não vai manifestar esse vírus, compreende? Porque ele é um ataque. Prestem atenção no que eu estou falando. Esse vírus, ele não é um animal, não é uma célula, ele é um ataque vibracional de um outro universo paralelo, tá? Contra a nossa existência terrena. Presta atenção, que é para impedir essa transição planetária que o Divaldo explica, que o Marcos está explicando, que eu explico sempre e que o Chico já explicou. Então, para você pegar o coronavírus, é só você abaixar sua vibração. Você pode ficar em casa, como já foi pontuado pelo governador de Nova York, que a maioria das pessoas que morreram em Nova York morreram em casa, sem sair de casa. Elas morreram de coronavírus dentro de casa. Por quê? Porque estavam vibrando no terror, no medo. Então, elas contraíram o vírus inexplicavelmente sem sair de casa. Quem quiser assistir, pode procurar governador de Nova York, aí, quem morreu de coronavírus. Enfim, isso só prova aquilo que eu estou pontuando aqui, de que é sim um ataque. E, para você se defender do ataque, é fazer o quê? Manter a sua vibração elevada. Então, mantenham a vibração de vocês elevada, para que vocês não vibrem no vírus. E é uma questão que não é mística, é física. É física quântica que o Marcos está vindo trazer aqui para vocês. Tá? Então, se você vibra num hertz maior que a vibração do vírus, que a vibração do vírus é por volta de 7 hertz, se você vibra mais que isso, você mantém sua mente elevada, você se mantém policiado por você mesmo, ora e vigia, você não vai comungar na energia desse vírus, você não vai contrair esse vírus. Dá para entender? Você pode andar sem máscara. Não estou falando para você quebrar a lei. Siga a lei porque estamos em sociedade. Mas eu estou dizendo claramente que você, se estiver por algum motivo sem máscara, alguém espirrar na sua cara, você não contrai o vírus, compreende? Porque esse vírus é um ataque espiritual, vibracional. Tá? Eu gostaria de pontuar isso também antes da gente continuar. É isso aí. Bem bacana. Não, e tem tudo a ver com esse documentário, né? Porque ele fala sobre esse poder de cura, que é justamente a vibração que eu preciso. A minha imunidade, ela vem diretamente pelo meu emocional, né? Pela energia que eu tô. Baixou a frequência, né? Óbvio, né? Entrei num estresse, entrei em alguma coisa, automaticamente, né? Tá ligado. Então, prosseguindo, eu acho que tem uma última fala que eu queria compartilhar com vocês, e depois só a última tela, que é do curso, que eu acho que é um último diálogo do Divaldo Franco, e é aquele que você ia colocar, onde ele fala de Deus e Jesus, né? Qual foi a mensagem, né, que Jesus veio ajudar a corrigir, né, sobre nosso olhar para Deus, né? É um vídeo? É uma fala, mas não tem problema. Eu acho que você... tem o vídeo aqui, pode colocar? Pode. Eu acho que é bacana, porque tem uma fala bem poderosa dele sobre isso. Dá só um segundo aqui. Para eu colocar aqui. Só um minutinho. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu gostaria de responder aqui a Lu, ou o Lu, não sei, né? Que você está focando no lado da Matrix, tá, Lu? Eu estou falando que o vírus é um ataque vibracional, você está preocupado ou preocupada com a questão se o vírus entrou ou não pela janela. Tá? Então, capta a essência do que está sendo falado. É que esse programa aqui é excelente, Marcos, mas ele demanda uma habilidade de DJ. Entendo. Eu tenho um apelido aqui que é o DJ espiritual, cara. Vamos só ouvir esse, que é bem bacana. É a herança da culpa que está colocada em nosso mundo íntimo, aguardando a oportunidade da reabilitação. Essa culpa individual
responde pela culpa coletiva da sociedade, o que levou determinados indivíduos dotados de profetismo e de paranormalidade a apresentar um Deus à imagem e à semelhança da própria criatura, com as suas paixões, com os seus sentimentos, predominando a imagem de um Deus cruel, vingativo, insensível à nossa dor, perverso. A Jesus, na condição de psicoterapeuta especial, coube a sublime tarefa de desvelar Deus como sendo o amor, e de retirar de Deus aquela face antropomórfica, para nos apresentar essa visão cósmica, na qual nos encontramos mergulhados, fascinados pelas sublimes leis de justiça, mas também de misericórdia, de amor e de compaixão. Essa necessidade punitiva ou vida que Jesus veio exatamente para que nos libertássemos de qualquer manifestação de culpa, de pecado, através do amor. O Espírito Joana de Ângeles anota que nos dicionários do futuro desaparecerão duas palavras em nosso idioma: culpa e pecado. Essas palavras deverão ser substituídas pela responsabilidade. Então, ao invés de nos considerarmos culpados, devemos colocar em nossa mente que somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, bons ou negativos, porque serão esses atos negativos que nos ensinarão a não mais os cometer. Uau, hein? Perfeito. Fechou, hein? Hã? Perfeito. Tá? Então, o cara tá anos-luz, né? A gente ouve um diálogo, eu falei, onde de volta estava conectado, né? É o que você falou, é uma esfera, né? Ele puxa de acima lá do nosso lar, né? Puxa bem mais distante. Bem avante, muito avante, muito avante. Então, essa coisa da culpa e do pecado é abolido o nosso dicionário, né? Porque, na verdade, isso é as crenças que a gente viu na pirâmide, né, Rodrigo, que me deixa aprisionado num comportamento inadequado, de a gente ver como uma live, né, de um cantor sertanejo, você percebeu? É justamente essa prisão. Então, é esse olhar que a gente tem que... Eu sempre, quando vejo algumas coisas absurdas aí da Matrix, eu sempre olho para cima e falo, Pai, nós temos muito serviço pela frente. Tá? Por isso que eu sinto, na verdade, de coração, todos que estão me ouvindo, a gente quer ajudar o mundo, primeiro, ajude a você poder emanar luz, misericórdia para o mundo e perdão, tá? Olha, eu sempre reavivo para os alunos últimos suspiros de Jesus, quando ele respondeu ao ataque do mundo e sofreu no corpo. E a última frase dele foi, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós temos que ter todo dia essa frase muito viva no nosso coração e na nossa mente, para a gente poder realmente olhar e mandar amor e misericórdia. Então é essa mensagem que Jesus, na verdade, veio trazer, tá? E só para a gente finalizar com o último, só antes que me pergunte, para deixar espaço, né, para perguntas, eu só queria dizer sobre o curso em Milagres, eu vou ser bem sucinto, com algumas frases, mensagens do curso, tá? 2 mantras que a gente começa a aprender no curso. Eu sou como Deus me criou e minha única função é inspirar o mundo. Então, antes de você discutir numa reunião de condomínio, não esqueça qual é a tua função. Segundo,
Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, é o que o Divaldo falou. Para de se colocar na culpa e lembre-se, se responsabilize pela escolha errada e repare isso, porque existe a reparação para isso. Não mergulhe no tititi e fique na culpa e na energia do mundo. Quer ver um exemplo, né? Como nós estamos mergulhados na culpa, Rodrigo? Você está com o teu carro, de repente o guarda pede para você parar. Qual é a emoção que vem? Gente, o que eu fiz de errado? Será que eu paguei o IPVA? Será que eu estou colocando? É inacreditável essa crença fuleira que a gente tem com todas as relações à Matrix. Por que eu me identifico com isso? E por isso que eu estou te falando, não é psicólogo, é o psicoterapeuta chamado Jesus. Perfeito. Okay? Esse é o melhor. Pega esse endereço, que eu acho que é o melhor lugar que você possa fazer uma terapia. Tá? Ou se não os instrumentos dele, né? Exatamente. Certo? Vários instrumentos, né? Então é isso, gente. Né? Mas, se tiver algum questionamento, alguma coisa, estou super aberto aí. Marcos, você é um doce de pessoa. Eu não. A minha escola vem do Gasparetto, então eu sou um pouquinho mais ácido no meu lidar com as coisas, porque um exemplo aqui da Ângela: ataque vibracional que precisamos respeitar com humildade e seguir as orientações seguras. Achar que estamos num patamar vibracional superior é relativo. Ângela, primeiro, você respeita a lei, tá? Você não respeita, não é questão das orientações seguras ou não. Nós estamos expondo para você, e você está colocando num ponto de Matrix, que é achar que estamos num patamar vibracional superior é relativo? Não, não é relativo. Se você questiona o seu patamar, a sua vibração, você não tem essa vibração. Se você se questiona e você não tem a certeza da fé, você não tem essa vibração. Então você não está imune a esse vírus e a muitas intempéries da vida, já te digo, tá? E aí depois você... Sim, eu vou arrebentar aí com uma visão da resposta. Como ela complementou, eu vou colocar aqui. Fica parecendo que nos consideramos acima de tudo e todos. Penso que o melhor é vibrar amor e cura, respeitando as orientações que o momento nos traz. Primeiro, Ângela, que existe uma coisa que eu falei aqui em live, que se chama o governo secreto, que é uma questão da Matrix. Provavelmente o Marcos já estudou e fala sobre isso. Então, existe uma gerência da Matrix, e essa gerência terrestre, que está em conluio com o mundo espiritual de baixa vibração, está agindo sobre nós dentro dessa pandemia. Então, Marcos disse, você não pode servir a dois senhores. Então, Ângela, escolha o senhor a qual você quer servir. Ninguém está falando para você sair sem máscara na rua, para você não respeitar as leis. Respeite as leis, para você ser um cidadão ilibado. Mas, no seu íntimo, você tem que ter a certeza de um patamar vibracional superior, porque você pode estar de máscara dentro de um bunker embaixo da terra, você vai pegar coronavírus, e se não pegar coronavírus, vai tropeçar, bater a cabeça na privada e morrer, porque é assim que funciona, né? Infelizmente. Por favor. Ângela, eu só queria dizer uma coisa, na minha visão. Espiritualidade, junto com humildade. Uma pessoa espiritualizada, ela jamais vai se separar do próximo, mesmo que ele esteja dentro da Matrix. Porque nós viemos, lembra, para inspirar o mundo. E quando Jesus, eu repeti para vocês, perdoe porque eles não sabem o que fazem, eu jamais me coloco acima de ninguém pelo fato de eu ter uma consciência maior ou outra. Pelo contrário, eu sou humilde de dizer, Pai,
Temos muito serviço para fazer. E uma das palavras que me tocou muito foi quando o Papa Francisco assumiu o papado e diz misericórdia vai ser a palavra de ordem. E isso me marcou muito. Mas não é misericórdia, ai, coitadinho, negativo. E eu contei para vocês, hoje quando eu vejo alguém querendo fazer o que eu fazia no trânsito, eu não julgo ele. Eu digo como eu era em relação a isso. Então, se eu cheguei aqui, o outro pode chegar. Então, lembrem-se, espiritualidade é a gente inspirar o mundo, não se separar do mundo. Porque como eu também estava dormindo na Matrix, eu quero também ajudar o mundo a ajudar. Então, eu vou que vocês procurem um clipe da mãe Ruth. É uma evangélica que faz um trabalho no presídio de Maringá. Assistam esse clipe no YouTube, que para mim isso é uma pessoa espiritualizada, que vai nos confins e Deus se faz presente. Mãe Ruth, podem buscar no coisa. E outra coisa, sabe o que eu queria lembrar para vocês? O próprio Chico Xavier tem um tem um exemplo clássico dele. Quando ele foi inquirido, isso está muito no filme, quando o Tony Ramos, né, que tem a questão do filho que morreu, mas o Tony Ramos pergunta para o Chico no filme, mas escuta aqui essas cartas que você escreve. E Chico, humildemente, mas eu sou um mero carteiro. Eu entrego muitas cartas. Isso para mim é um exemplo e eu me espelho nessa verdade. Jamais eu quero estar na espiritualidade menosprezando o próximo, porque eu já passei pelo subsolo do prédio. O fato de eu estar no 10º andar não me desmerece que eu também já passei pelo piso do prédio, pelo 5º SS do prédio. Nós viemos disso e nós estamos no mesmo prédio, porque a semente é a mesma para todo mundo. A árvore da vida, a semente é a mesma. Não importa que galho você esteja, tem galhos que estão afastados da semente, mas a seiva é a mesma que alimenta. E nós todos somos a árvore, né, Marcos? Sim, todos é. Eu estou, assim, só complementando numa visão, nós estamos falando de quântica na espiritualidade, eu só quis pontuar como eu enxergo com todo esse embasamento hoje ampliado de consciência, tá? Eu acho que vai se autorresponder aqui, a Cris coloca aqui, Rodrigo e Marcos, isso explica o porquê as crianças basicamente são imunes, vibracionalmente falando, são puras, não estão ainda contaminadas pelos padrões, certo? Exatamente. Excelente. É por esse motivo pelo qual as crianças são imunes a esse vírus, por causa da alta vibração que elas carregam nesse momento de vida que elas estão. Tá perfeito isso e complementa a resposta para a Ângela. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O pessoal está mais agradecendo a gente do que colocando pergunta. Eu acho que a sua live foi tão excelente que o pessoal compreendeu tudo, não tem nem pergunta. Olha, sabe, uma coisa que eu aprendi, na verdade, quando eu entrei na espiritualidade, eu sempre tive dificuldade, porque eu sempre queria um apoio científico e eu sou cinéfilo, né? Então eu associei muito com filmes. Mas eu procuro traduzir uma coisa, né? Somos dois. Assim, eu procuro trazer a coisa, 1 mais 1 é 2, ponto. Yeah. Você é como Deus te criou. Por que você está na dor? Né? Assim, é descarado, porque eu podia filosofar aqui, mas eu quero que vocês sintam que isso é prático. Outra coisa, gente, uma coisa que vocês têm que aprender, hoje, conhecimento não é quantos livros eu li, mas quantas experiências eu tive. Então, para a quântica, as experiências que eu começo a ter, então eu dou um livro que é esse tamanho de livro. É uma Bíblia.
Se a pessoa não tiver uma experiência e ler o livro inteiro, ela não conhece o livro. Isso quer dizer, gente, que nós estamos numa era de experimentar, ouvir uma história no centro, uma leitura de Jó, qualquer coisa que te inspire e você experimentar isso. Não adianta eu ler versículo de ponta, eu tenho o livro dos Espíritas inteiro. Eu quero saber o que vocês aplicam disso. Tá claro? É prática. Outro cinéfilo aqui, é bom você ter comentado, o Theo, que é o braço direito meu lá no centro. Ah, lá, Charles Guedes, esse mesmo, matou a charada. É esse épico aí, ó. É Teodoro, né? Tem um... Tô vendo que tô na praia certa, né? Tem cinéfilo, tem o Rodrigo. Né? O Rogério pontuou aqui no momento, as pessoas não largam suas crenças porque tem ganhos com elas. O que você comenta sobre isso, Marcos? Tem ganhos ilusórios, né? Porque são ganhos impermanentes, porque hoje eu posso ter e amanhã eu não tenho. Quem entra na espiritualidade busca pelas gozos permanentes. E isso me faz lembrar um diálogo de Francisco de Assis com o Papa, quando foi pedir o reconhecimento do movimento dos franciscanos. E em algum momento ele diz, quando ele olha toda aquela pompa da igreja, ele diz, mas onde vocês estão pondo a riqueza? Onde a traça, a ferrugem e o ladrão vai roubar? Não deveria ser ao eterno? Então, gente, quando a gente entra no caminho da espiritualidade, a gente vai em busca dos gozos permanentes, que é o estado de paz, de amorosidade, que o ladrão não vai me roubar, nem o mundo vai me roubar. Então, o banco pode quebrar, mas o céu não quebra. Perfeito. A Rosângela apontou aqui que está fazendo os 21 dias de meditação. Ah, Rosângela, e aí? Olha, essa meditação, Rodrigo, eu peguei uma meditação antes de fazer, são curtas as meditações, 6 horas da manhã está no WhatsApp do grupo, mas tem um exercício de 2 minutos que a pessoa ativa o coração. E aí depois ela faz a meditação, porque a meditação não é para a mente, é para o coração. Você está alimentando a alma, o espírito, não o Marcos Adriano. E as pessoas têm 21 dias para experimentar isso. Estou feliz aí, Rosângela. Fazemos a meditação guiada pelo Maga. Eu sou a luz do mundo, esta é a minha única função, por isso estou aqui. E, Rita, essas são as frases âncoras do curso. Tem uma galera aí, Tem um pessoal seu aqui nos comentários. Casa aqui, hein? Tem um pessoal seu nos comentários, sim. Muito bacana. Estou feliz aí que o pessoal participou aí da presença, né? Rosé, você disse que está trabalhando mais nesse momento, você quer dizer com a pandemia nas pessoas que estão sensíveis, querendo voltar para dentro? Não, eu acho que, na verdade, quando você está trabalhando para uma causa maior, eu estou falando para o teu eu espiritual, para Deus, você quer ajudar que mais pessoas estejam numa live como essa, podendo alimentar a sua própria imunidade e a sua própria consciência. E então você participou, né, Rosângela, Rodrigo, eu passei, provavelmente no início da pandemia, abril e maio, montei rapidamente uma jornada reconquistando a sua verdadeira identidade. Passou, acho que umas 800 pessoas, uma vez por semana, foram 5 encontros, todos frees, todos em nome. Por quê? Porque o meu patrão não é deste mundo. E faria de novo. E aí, fico aí para o convite para o centro, para os alunos. Se quiserem, a gente faz uma jornada, conceitos da física quântica, da espiritualidade, para você reconhecer a tua verdadeira identidade. Vamos fazer lá no centro. Várias coisas. Vamos fazer presencial. Isso aí, na verdade, são encontros pontuais. E aproveitando, né, Rodrigo, nós vamos lançar agora, brevemente, um retiro online, o Matrix 1. Lembra aquela figura? Pílula vermelha ou pílula azul? Então, para quem está entrando na espiritualidade, para quem quer rever o seu caminho,
não perca. Eu adoro esse retiro. Nós vamos fazer online, vão ser praticamente 6 encontros de 2 horas por semana. Nós vamos dar 2 opções de horário. Então, quem tiver interesse, estão os meus dados aí. Eu estou para lançar, eu estou formatando. Isso é feito presencial num fim de semana, que normalmente eu faço no Espaço Arco-Íris em São Roque, tá? E na Brahma Kumaris, meu trabalho voluntário. Isso estou colocando ele em módulos, e é o primeiro retiro para quem está começando uma jornada, tá? Saber o que é Matrix e aonde você... e resistência, pílula azul ou pílula vermelha, tá? Em todas as leituras nós vamos fazer espiritual. São 24 cenas que a gente vai estudar numa visão espiritual e quântica, tá? E quem está no centro e está já aberto com espiritualidade, vai pegar muito rápido todas as cenas que a gente vai. Então fica feito aqui um convite, que é o próximo a jornada que vai ser lançada aí. As jornadas de meditação, pessoal, ela provavelmente vai ser refeita, elas são frees, tá? Esse grupo já está na 16ª, e provavelmente a gente vai relançar de novo mais um ciclo com as meditações. Quem não participou, depois você tem no celular, você fica com as meditações, aí você faz quando você quiser. Olha os dados do Marcos aí embaixo, pessoal, printa a tela aí, depois vocês entram em contato com ele. Tem o WhatsApp, Instagram, é super fácil, é meu nome, Facebook. Minha mãe pediu para você explicar no seu conceito sobre a nossa evolução. Você é bandido, hein, Rosângela? Bom, vamos lá. Olha, um dos conceitos que me bateu de frente quando eu comecei especialmente o curso em Milagres foi justamente a questão da evolução. Porque eu vim com algum conceito, né, de evolução, achando que à medida em que eu vou me espiritualizando, eu tenho a sensação, nossa, eu estou evoluindo, né? Para o curso em Milagres, na verdade, você já é como Deus te criou. Nós não viemos da Capela Sistina? O reino não está dentro de nós, então eu já sou isso. Então, evoluir numa visão de curso em Milagres e uma visão quântica, na verdade, eu estou voltando para casa. Então, evolução, parece que tem a sensação que eu sou um Zé Ninguém, do zero, e estou começando a conquistar a espiritualidade. Na verdade, não. Então, eu gosto de usar um percentual que a neurociência usa da nossa capacidade. Nós usamos apenas 3% da nossa capacidade cerebral, 97% a gente desconhece. Lembra, quando Jesus curava, o fiel ia agradecer e o Jesus dizia, a tua fé te curou. Eu estou falando desse poder, por isso que eu indiquei o rio poder da mente. Claro? Nós estamos aqui para evoluir, aumentar a consciência de 3 para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 20, para chegar no 100. E é interessante você comentar isso, né, Rosângela, porque nós íamos ter um retiro agora em agosto não, era em julho que foi cancelado, que é justamente em cima do filme Lucy. E esse filme trata que ela acaba dentro do contexto do filme, na Matrix, ela casualmente ela é pega como mula e a química começa a espalhar no corpo dela. E aí, durante o filme, ela começa a ter aumento da consciência. Só que o que é mais interessante, quando ela atinge ela chega nos 50%, ela já não luta mais, ela domina, então já não tem violência. E a gente faz um paralelo dessa metáfora, como eu posso atingir o meu 100%, porque no final do filme, ela desaparece do filme. E aí o que acontece? Aí o oficial da polícia fala, mas cadê Lucy? Aí de repente toca o celular dela e tem uma mensagem, eu estou em todo lugar. Então eu peguei esse gancho e a gente faz um retiro de como você pode atingir esse 100%. Então, atingir o 100%, quando você falar essa pessoa está desperta, ela evoluiu porque ela voltou à consciência
do início, que no início nós tínhamos, quando nós saímos da Capela Sistina, nós éramos livres de pecado. Lembra? O mal foi uma escolha do homem. E aí nós entramos no ciclo das reencarnações, e o que aconteceu? Nós adoramos as ilusões que o mundo oferecia. Poder, dinheiro, raiva, ódio, aí entramos no karma, e na reencarnação nós afastamos da luz e entramos na escuridão. Então, evolução, a gente fazer o caminho de volta. Só que a essência do nosso ser é amor. Então, é uma questão só de tirar os véus, ok? Perfeito. A Adriana coloca aqui, parabéns pela live, Rodrigo, não precisa de perguntas, vocês já deram todas as respostas. Um abraço, Paulo Renzo. Meu tio e minha tia estão assistindo, muito obrigado por você estar assistindo. Fico muito feliz. Paulo, você está convidado para vir fazer aquela live que eu te convidei faz mais de um ano já, hein? Não vai fugir, hein? Agora motivou ele vai ver, agora acho que com essa, hein, Paulo? Vai colocar na parede, tá convidado. O outro Paulo comenta aqui, li o seguinte, ore não até Deus te ouvir, mas até você ouvir a Deus. Isso é a própria meditação? Uau! Sim. Mas você ouvir a Deus, com certeza. Deus está aqui presente. Eu só preciso ajustar o meu rádio. Tá claro? Então, eu sempre digo que nós estamos agora ampliando essa nossa conexão, tá? Por isso que eu falei, uma pessoa espiritualizada não dá para estar no AM quando ela tem experiência já do FM. Sutil essa presença. E outra coisa que eu falo para você, né, Paulo, que você já ouviu muito de aluno também, é no silêncio que eu vou ter essa lucidez, né? Lembra? Não manda um e-mail quando tá na raiva. Primeiro se alinha. E depois pensa se vai responder. Provavelmente você não vai responder. O bom do e-mail é que você tem que ler ele depois que você escreveu. Também. Né? Deixa para o dia seguinte, deixa na caixa suspensa, entendeu? De qualquer forma, né? A Leia coloca aqui, seja a mudança que você quer ver no mundo. Amo essa frase, essa experiência. Maravilhosa, Leia. É isso por aí. Tá? Seja a mudança que você quer no mundo, de qualquer forma. A Magna coloca aqui, sou aluna do Marcos, um curso Milagres, cada dia experimentando como Deus me criou. E é baiana, ó, foi em 4 escolas de samba essa minha aluna aí. Faltou umas aulas aí para fazer a aula da ala baiana. Magna querida, gratidão aí pela presença, né? O Rogério coloca aqui, vibração alta é uma blindagem, uma autoimunidade necessária. Hoje a medicina, através do Hospital das Clínicas, estuda a vibração positiva como terapia para a recuperação mais rápida do câncer. A vibração elevada nos protege, sim. Pois é, Rogério. É que assim, quando a gente tem uma miríade de conceitos que nós estudamos, é fácil a gente congregar, né? Como eu, você e o Marcos aqui, que eu posso afirmar, a gente consegue compreender a fundo esse conceito da proteção através da vibração, mas tem pessoas que não têm a questão do conhecimento, por isso que é impossível para elas aceitar uma questão física, não é nem mística, né? Deixa eu pontuar aqui. A minha mãe fala que tá chamando o Cineclube aqui. Ela quer saber quando que você vai fazer ao vivo. Gente, nós fizemos aí online, né? Mas tem que ser presencial, né? Não tem jeito, né? Vamos ver, né? A hora que começar a liberar, com certeza, né? Como é o nome do filme do Nicodemos? Não é filme, é uma passagem, pode procurar no YouTube. Jesus e Nicodemos é uma passagem onde tem esse diálogo. Está disponível no YouTube. Jesus e Nicodemos. Como posso fazer o curso em milagres? Olha, Regina, nós abrimos agora, eu estou falando que a gente sempre ouviu a expressão os filhos da guerra, né? Então eu adotei agora os filhos da quarentena. Nós, recentemente, a semana passada, abrimos 50 alunos, começaram o curso. De segunda-feira, nós estamos com 2 horários novos, que é um de manhã
das 9 às 10h30 da manhã e uma à noite das 7h30 às 9h, a 1 hora toda segunda-feira, tá? Então, se você quiser informações de como funciona, me manda um WhatsApp ou e-mail, ou entre em contato que eu te passo informações. E quem quiser assistir uma aula sem compromisso, sejam bem-vindos para ver como é a dinâmica. Perfeito. Pessoal, os dados do Marcos estão aqui embaixo, printem a tela, tá? Printem a tela para vocês acharem ele depois, ou na descrição da live tá também os dados do Marcos. Marcos, já encerraram as perguntas, eu quero agradecer a você por ter vindo, por estar participando essa noite, muita gratidão, muito obrigado. Eu espero te receber lá na nossa casa quando tudo normalizar, né? Sim, vai ser um prazer. E gostaria de marcar uma outra live com um assunto mais específico, para que agora que as pessoas já te conhecem, compreendem, a gente pode pegar um assunto, por exemplo, a Matrix, e fazer uma live só sobre a Matrix. Se você tiver a disponibilidade, a gente agenda numa data conveniente aí, para as pessoas, para você, certo? Sim, podemos pensar assim, ver as agendas e a gente se programar de alguma forma, ok? Sensacional. Leia, querida, Rosângela, Rogério, prazer aí, vamos ver, fazer alguma coisa presencial aí. A gente tem um grupo do pessoal da Super Live, se você quiser eu te adiciono lá, só tem o pessoal, os palestrantes. Pode me colocar. É bom a gente trocar figurinha. Com certeza. Ô Marcos, coloca suas pontuações finais aí antes da gente encerrar. Bom, eu sempre digo assim, gratidão a Deus, a toda essa energia do plano espiritual que nos guiou, que nos conduziu e atraiu as pessoas que realmente escolheram estar aqui. Então, que a gente possa se unir com toda essa energia de leveza, de pureza que foi conduzida nesse bate-papo com a gente, compartilhar um pouco da minha jornada, me deixa muito feliz hoje poder inspirar o mundo com a minha própria experiência, né? Então, eu espero revê-los em breve em algum encontro presencial ou cibernético, que seja, mas que a gente esteja juntos nesse exército da luz, porque o mundo está clamando por amor. E vamos curando uma pessoa de cada vez, né, Marcos? Se uma me perguntar, yes. Ô, Marcos, eu fiz uma crítica à música aqui da live, né, dos sertanejos, e para não ficar uma coisa vazia, né, peraí, temos uma última pergunta aqui do Samael. Rodrigo, a vibração muda conforme a porcentagem que usamos do cérebro? Samael, na verdade, a sua vibração muda quanto mais você amar. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de amor, né? Quanto mais você ama, mais você se comunga com Deus, quanto mais você perdoa o próximo, perdoa a si mesmo, mais você usa a sua inteligência emocional, que ela é muito superior à inteligência de conhecimento da Terra, porque o conhecimento da Terra ele só serve para cá, Samael. Então a gente tem que vir para essa Terra e adquirir conhecimento espiritual, porque esse a gente leva para depois. Não adianta você vir para cá e ter a pompa do médico, do engenheiro, de qualquer profissão que é de alta dificuldade, porque do outro lado você não vai edificar nada com as mãos, nem com a inteligência técnica, e você também não vai operar ninguém, você vai construir com a força do amor. Então, eu acho que o amor, como a Leia colocou aqui, é a chave mestra, certo? Com certeza. Então, voltando que eu estava falando da música, Marcos, eu vou retirar nós dois da live. Nós vamos continuar nosso papo lá no WhatsApp. Vou retirar nós dois e vou deixar para vocês o que eu considero como uma música que é o mais elevado que um ser humano pode manifestar nessa terra. Eu gostaria que vocês escutassem com a alma, tá?
Então fiquem com o Yanni nessa noite. Obrigado a todos pela presença e apreciem. Marcos, obrigado. Vamos continuar lá no WhatsApp. Sim. Também quero ver agora, Yanni. Procurem mais do Yanni, procurem mais do Marcos, os contatos deles estão aí. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Até a próxima.